Nas aulas passadas, meus amigos, nós já discutimos a parte inicial da bioquímica, alguns conhecimentos interessantes. Vimos como funciona a tabela periódica, né, para recordar essas propriedades químicas que, hora ou outra, podem aparecer durante o curso. E já verificamos também a estrutura das proteínas e a sua função. Pensem que as proteínas são as moléculas mais especializadas do organismo. Então, o corpo se dedica bastante para criá-las, para sintetizá-las, tá? E por mais que elas possam funcionar, hora ou outra, como fonte de energia, a nossa principal fonte de energia são os carboidratos, tá? E é o que nós veremos hoje. Como os carboidratos atuam, para que eles servem, né? Já adianto o seguinte: os carboidratos são uma fonte rápida para a obtenção de energia, tá? Mais para frente, nós veremos como é feita, como é realizado esse processo. Vocês vão entender bioquimicamente, tintim por tintim, como é que nós produzimos energia para viver. Por que a gente precisa respirar oxigênio e tudo mais. Mas nessa etapa, eu preciso mostrar as características estruturais dessas moléculas para vocês, tá? E é por isso que a gente entra na aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui o meu... Então, hoje nós veremos como é que são estruturados, de que são constituídos, onde habitam, do que se alimentam carboidratos. Como é que funciona o metabolismo desses carboidratos? Vamos falar do diabetes, que é um dos principais conhecimentos que nós precisamos ter na bioquímica, que é voltada para a área de saúde, como a nossa, né? Voltada para o curso de enfermagem. Vamos falar do teste oral de tolerância à glicose, que é quem realmente pode diagnosticar o diabetes, né, no paciente. Quais são os critérios para esse diagnóstico? Teste rápido de glicemia capilar, aquele teste que a gente faz com a fitinha. Você já deve ter executado esse tipo de teste, ou no trabalho, ou no estágio, ou com algum familiar seu, ou você mesmo já fez. Eu vou explicar para vocês como ele funciona hoje e falar também de um tipo de intolerância que existe com carboidratos, que é a intolerância à lactose, tá? E acomete diversos dos nossos pacientes, esse tipo de intolerância. E vou explicar para vocês como ela funciona, por que ela causa esses efeitos no organismo dos nossos pacientes. Os carboidratos, já de começo, são as biomoléculas mais abundantes da Terra. Dá uma olhadinha aqui do lado, a glicose, né? A glicose é um carboidrato. O que significa ser um carboidrato? É ser composto de carbono e hidrogênio, predominantemente. Então aqui, vejam que há 6 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Os oxigênios entram aí de lambuja, né? Mas como a predominância é carbono e hidrogênio, essas moléculas foram chamadas de carboidratos. A glicose tem uma massa molar de 180,06 gramas por mol. Está presente aí na seiva das plantas e a biomassa vegetal é extremamente abundante no planeta Terra e é por isso que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra.
Polímeros de carboidratos lubrificam nossas articulações, tá? Então, quando você começa a sentir aquela dor no joelho, você deve estar precisando de polímeros de carboidratos, mais conhecidos também como colágeno. Auxiliam no reconhecimento e adesão celular. A superfície das nossas células, meus amigos, quando a gente desenha uma célula, né, é uma superfície careca, né, quando você olha aqui numa célula que você desenhou para mostrar para os alunos. Só que aqui nessa superfície existem carboidratos conectados a proteínas, mas muitos carboidratos que participam de processos de reconhecimento celular. Sabe quando você vê lá o Globo Repórter, um avião sobrevoando a Amazônia, né? A superfície de uma floresta tropical com aquele monte de árvore? Imagine que a superfície da membrana celular é o chão da floresta e aquelas árvores todas que estão lá, você consegue ver várias árvores diferentes, de espécies diferentes, são carboidratos. São carboidratos conectados a proteínas de membrana. E esses carboidratos é que dizem se essa célula é sua ou não. O organismo utiliza carboidratos como fonte de informação, mais do que energia. Então, quando você tem um paciente que recebeu uma doação de sangue, tudo bem que aquela hemácia tem os mesmos antígenos, a gente pode dizer, por exemplo, um sangue B. Se o indivíduo recebe uma transfusão de sangue B, por um tempo, o organismo não vai reconhecer aquilo como algo estranho. E a hemácia dura, se não me engano, 120 dias. Tudo bem, a hemácia vai cumprir seu papel ali naquele momento, né? Que o indivíduo está precisando de uma transfusão. Mas, indivíduos que passam por transplantes de órgãos, por exemplo, eles têm que tomar imunossupressores durante o resto da vida. Por quê? Porque por mais que o órgão tenha sido entregue, né, tenha sido obtido de alguém que é compatível, nem todos os carboidratos aqui da membrana são compatíveis, tá? É por isso que esse paciente precisa tomar imunossupressores durante a vida toda. E há um risco ainda de rejeição desse órgão. Por causa do quê? Dos carboidratos presentes nas membranas celulares daquele órgão transplantado. Tá? Eles revestem bactérias patogênicas, tornando-se alvos dos antimicrobianos. As bactérias sintetizam carboidratos. Então, tem a bactéria aqui. Não vou desenhar o núcleo da bactéria, por quê? Porque bactérias são procariotos, elas não têm núcleo. O DNA fica direto aqui no citoplasma delas. Só que tem bactérias, as chamadas gram-positivas, que sintetizam uma camada de peptidoglicano. Peptidoglicano é carboidrato associado a proteínas. E isso reveste essa bactéria, fazendo com que ela aumente sua virulência, né? Se eu tenho esse revestimento aqui, fica mais difícil do meu anticorpo se ligar nessa bactéria, né? Da minha célula perceber essa bactéria. E aí, alguns antimicrobianos inibem as enzimas bacterianas que sintetizam essa parede. Quando ela perde essa parede, ela se torna mais susceptível a ser encontrada pelos meus antibióticos. Vou desenhar os antibióticos aqui em vermelho, né? O antibiótico liga aqui. Depois que o antibiótico se liga, ele facilita com que o macrófago, e aí sim essa célula é nucleada, tá? Porque é uma célula nossa, do nosso sistema imune, né? Desenhei esse núcleo aqui um pouquinho estranho, porque o macrófago é assim mesmo. Tá? Ele pode encontrar
essa célula bacteriana e matá-la, tá? Então, vejam que na área de saúde, vocês se encontrarão diversas vezes ao longo do tempo com os carboidratos. Quer seja da alimentação do paciente que precisa de uma alimentação específica, em área técnica, né? Quer seja nas bactérias que acometerão os nossos pacientes, né, com infecções, ou nos transplantes, tá? E é interessante ter esse raciocínio a respeito dos carboidratos. E ainda existe o ácido hialurônico, que é usado para preenchimentos faciais. Eu não sei o quanto que vocês exploraram ou explorarão essa atividade no curso, mas existe também a possibilidade de que o enfermeiro atue na área de estética. E aí você vai precisar conhecer carboidratos, tá? Existe uma infinidade de produtos que podem ser usados na sua rotina de cuidados com a pele de seus pacientes, que ajudam a deixá-los alguns anos mais jovens. O ácido hialurônico é um desses produtos capazes de fazer com que você rejuvenesça de 5 a 10 anos. Então, no seu corpo, existe ácido hialurônico preenchendo aqui todas as áreas onde não tem músculo nem osso, né? Por que a pessoa, quando fica mais velha, ela fica meio enrugada? Porque o organismo perde a capacidade aí de sintetizar o ácido hialurônico, tá? E aí a nossa pele vai ficando mais desidratada, vai ficando mais flácida, mais murcha, né? E existe a possibilidade de recompor esse ácido hialurônico de tempos em tempos para fazer essas alterações estéticas, tá? E o enfermeiro pode atuar nessa área. Então percebam que, mesmo na estética, você encontrará com carboidratos. Olha outra ação interessante, né, dos carboidratos. Num sítio de infecção, existe uma molécula, que é a selectina P, da superfície das células endoteliais dos capilares. Então, esse aqui é um capilar sanguíneo, o sangue está passando por aqui, né? E essas são as células endoteliais. Estou fazendo os núcleos das células endoteliais aqui para vocês, tá? E nessas células existe uma molécula que é chamada de selectina P. Vou colocar ela em verde aqui para vocês. É essa molécula aqui, ó, que está ligada nessas membranas, tá? E fica voltada para a luz do vaso. Ok? Marquei todas as selectinas aqui para vocês. Ela interage com um oligosacarídeo específico das glicoproteínas da superfície dos leucócitos circulantes. O que é um oligosacarídeo? Sacarídeo é outro nome para carboidrato, né? Vocês conhecem a sacarose? Sacarose é um carboidrato formado por frutose e glicose. Então, oligo é pouco. Vocês devem ter visto isso em história lá no ensino médio. Oligarquia, né? O governo na mão de poucos. Então, é uma estrutura de carboidratos com alguns carboidratos apenas. Não é uma estrutura muito grande. Enfim, essa selectina P interage com esse oligosacarídeo na superfície dos leucócitos. Olha o oligosacarídeo aqui na superfície do leucócito. É isso que eu estou colocando em amarelo. Tá? E a selectina P pega e interage com esse oligosacarídeo. Essa interação desacelera os leucócitos, que rolam sobre o revestimento endotelial dos capilares. Uma segunda interação entre moléculas de integrina da membrana plasmática dos leucócitos e uma proteína de adesão da superfície das células endoteliais, glicoproteína ligante de integrina, detém o leucócito e permite que ele atravesse a parede do capilar
entrando nos tecidos infectados para criar um ataque imune. Então, como que você cortou o dedo? Como que você acha que o seu leucócito vai passar lá nos seus vasos sanguíneos e vai chegar no sítio da inflamação ou da infecção? Carboidratos. A célula endotelial expressa, né, sintetiza essa selectina P, que eu coloquei aqui para vocês em verde. As células endoteliais próximas do sítio de inflamação sintetizam a selectina P. E aí aquele leucócito, que é a célula do seu sistema imune, sua célula branca, que está passando por ali, pelo seu capilar, interage com a selectina P por meio de um oligosacarídeo específico da membrana dessa célula branca. E aí ele desacelera. Depois eu coloquei o vídeo para vocês darem uma olhada. Tá? Desacelerando, rolando ali pela superfície interna do vaso, da artéria que irriga aquele local, o leucócito desacelera e pode então atravessar o endotélio, chegando no local da inflamação ou da infecção. Isso tudo só é possível por carboidratos presentes na membrana desse leucócito, interagindo com essa proteína, a selectina P. Então vejam que esse é um ótimo exemplo, porque nós já falamos de proteínas e agora estamos falando de carboidratos. Energia. A oxidação dos carboidratos é a principal forma de obtenção de energia na maioria das células não fotossintéticas. Por que eu falo não fotossintéticas? Porque as plantas fazem fotossíntese, né? Então, quando você olhar para o lado de fora aí da sua casa e ver uma árvore, agora, de manhã, ela está pegando a luz solar, CO2 e água e transformando essas moléculas em glicose. Isso é o que a gente chama de fotossíntese, né? A síntese através da luz, pela luz. Então a célula fotossintética, ela produz a sua própria glicose, né? E ela também oxida carboidrato. Só que ela não precisa fazer isso o tempo todo. Diferentemente das nossas células, que para obter energia precisamos oxidar carboidratos. Tá? Polímeros de carboidratos são formas de armazenamento de energia. Se você tem um terreno em casa e aí seus familiares plantam mandioca, a mandioca armazena carboidratos no formato de amido, né? Então, na raiz dos tubérculos, mandioca, batata, a glicose é polimerizada. Polimerizar é como se fosse, no nosso linguajar aqui, zipar, né? Quando você zipa um arquivo, você não diminui o tamanho dele? Você tem um vídeo de 1 GB. Quando você zipa, ele fica com 700 MB. É a mesma coisa, polimerizar carboidratos. E nós acumulamos os carboidratos no nosso corpo como armazenamento no formato de glicogênio, que é também um polímero de glicose. Tá? E isso é feito por quê? Porque a gente precisa de glicose nos músculos. Porque o músculo é um dos órgãos, dos sistemas que existem no corpo que mais gastam energia, certo? E o fígado é como se fosse uma grande dispensa do corpo humano. Ele armazena o glicogênio para que, quando for necessário, caso seja necessário, ele pode pegar esse glicogênio e enviar para a circulação sanguínea, se você ficar com hipoglicemia. Então você já se deparou com isso. Você almoça aí meio-dia, né? Vai trabalhar, né? Continua no trabalho e tal. Lá para umas 4 horas da tarde, te dá uma fome violenta. Isso é hipoglicemia, né? Causando essa sensação de fome. Se você continuar trabalhando, e aí, quando a gente trabalha a gente esquece disso, essa fome passa, não passa? Essa fome passa por quê? Porque o seu fígado pegou o glicogênio
e jogou na corrente sanguínea a glicose a partir desse glicogênio. Então, voltou a ter glicose na corrente sanguínea, você saiu da hipoglicemia. Aquela sensação de fome passa. É por isso que nós armazenamos glicose no formato de glicogênio. No que diz respeito a carboidratos e energia, você, nesse momento, precisa saber que células cerebrais e células do sistema imune são movidas exclusivamente por carboidratos. É por isso que a hipoglicemia, no caso de um paciente diabético, é pior do que a hiperglicemia. Tá? Porque se cérebro funciona apenas com carboidratos, se eu tenho pouco carboidrato na circulação sanguínea, que é o que a gente chama de hipoglicemia, esse indivíduo pode entrar em coma. Como que você vai guardar isso aí para sempre? Você já ouviu falar de coma alcoólico. O que acontece com a pessoa que faz um uso abusivo do etanol? Ela vai urinar mais, né? E ao urinar vai eliminar glicose. E aí ela precisa ir para o hospital tomar o quê? Glicose na veia. Ela não precisa se reidratar. A reidratação é um fenômeno até mesmo secundário para esse paciente. O principal problema que ele enfrenta naquele momento é a hipoglicemia. É por isso que é uma espécie de coma. Como não tem glicose circulante, é coma. O cérebro tem problemas sérios para funcionar. Se não tratado, o indivíduo pode até morrer. Né? Tá aí então a glicose. A estrutura química da glicose é um carboidrato de 6 carbonos, como eu mostrei para vocês. Os formatos de armazenamento da glicose são glicogênio em mamíferos, amido nas plantas ou a sacarose. Né? Você pode ver esse açúcar que você tem na mesa da sua casa para adoçar o café, é a sacarose. Tá? A cana de açúcar armazena sacarose em vez de amido. A glicose também está na matriz extracelular e polissacarídeos de parede celular. Né? Como eu mostrei para vocês, na estrutura lá do leucócito, tem carboidratos, né, que interagem lá com a selectina P para desacelerar o leucócito. Então, é utilizada na síntese de polímeros estruturais também. O ácido hialurônico, que eu mostrei para vocês, é um polímero estrutural. Ela é oxidada pela via das pentoses fosfato e se torna ribose 5-fosfato. Onde é que tem ribose 5-fosfato? No seu RNA. Tá? Então, a glicose também se torna genética. Ela se torna matéria-prima para a produção de ácidos nucleicos, no caso, o RNA. E também é transformada em piruvato para que nesse processo ela libere energia, que a gente conhece como ATP. Tá? Veremos isso mais para frente. Glicólise. Glix é doce, lisis é quebra. Então é a quebra dos carboidratos, a quebra dos doces. Tá? Esse é o primeiro motivo de estudar carboidratos. Eles são utilizados para a produção de energia. Tá? Uma molécula de glicose é degradada em uma série de reações catalisadas por enzimas, gerando 2 moléculas de um composto de 3 átomos de carbono, o piruvato. E é por isso que nós já vimos proteínas e já vimos a função das proteínas. Existem proteínas que têm função enzimática. Então, essas enzimas metabolizam a glicose, tá? Num processo que é chamado de glicólise, quebra da glicose. Ocorre em 10 etapas.
as 5 primeiras etapas são a fase preparatória e, posteriormente, existe a fase de pagamento. Aí eu te pergunto, meu caro, você se tomou café agora, glicose circulando no seu corpo. Essa glicose precisa sair do sangue e entrar nas células, né? Então, o seu intestino passou essa glicose, absorveu essa glicose, né? E mandou, vou colocar aqui o enterócito, né? Que é a célula lá do intestino que absorve isso. O enterócito lá do intestino, por meio das suas microvelocidades, passou a glicose para o sangue. Tá? Então, do intestino para o sangue. Tem glicose circulando aqui agora. Essa glicose vai se capilarizar no seu corpo inteiro, até chegar lá nos pequenos arteríolas que irrigam seus órgãos. E, naquele momento, ela precisa passar do sangue para o interior da célula, certo? Existem transportadores nesses órgãos. Os transportadores GLUT, que pegam a glicose daqui e põem aqui no interior da célula. E esses transportadores GLUT são dependentes de insulina. Alguns deles são, né? Nos músculos, por exemplo, os transportadores são dependentes de insulina. Tá? Essa glicose entrou no interior da célula. Se você não fizer alguma coisa com essa molécula de glicose, ela sai. Ela é permeável na membrana. Então, a glicose, já de começo, ela é fosfatada. Então, já se investe, né, um ATP para fosfatar essa glicose. Então, dessa estrutura aqui, ela se torna essa aqui. Lembre-se que você não precisa decorar isso. Isso é só para que você tenha contato com a bioquímica. Tá? Não precisa desenhar essas estruturas, nem algo do tipo. Já está aqui para você poder ver. Então, a glicose é fosfatada. E aí, vocês se lembram que compostos polares têm dificuldade de atravessar a membrana. Isso você precisava saber, porque a gente já falou disso lá nas primeiras aulas. Tá? Então, vejam que eu coloquei esse círculo amarelo em cima do fosfato. Por quê? Porque essa molécula agora, a glicose 6-fosfato, passou a ser polar. E é por isso que ela fica presa aqui no interior da célula. Tá? A glicose 6-fosfato. Vou colocar aqui em amarelo para você fazer uma associação aqui com esse fosfato amarelo. Ela não deixa a célula mais. Depois ela é transformada em frutose, 6-fosfato, e depois ela é fosfatada novamente. E aí ela se torna a frutose 1,6-bifosfato. Tá? Isso tudo acontece no interior da sua célula. Mas aqui, nessa etapa, ela já não é capaz de deixar a sua célula mais, de atravessar as membranas. Então, quando a sua célula e todas as células fazem isso, quando chega a glicose, ela já é fosfatada. Tá? Para que ela não possa deixar mais o seu citoplasma e voltar para o sangue. Beleza? O ponto em comum que a gente tem que entrar aqui, nesse momento, para não nos aprofundarmos, né, tanto, é o diabetes. Porque lembra que eu falei para vocês que existem os transportadores GLUT? Então, o sangue está passando aqui nesse capilar, né? A célula está aqui embaixo. O núcleo da célula é pequenininho. Tem o transportador GLUT aqui, sensível à insulina. Então, se houver insulina circulando e ele for sensível à insulina, ele pega a glicose e passa a glicose do interior do vaso sanguíneo para o interior da célula. Tá? Se você tem diabetes, das duas, uma. Ou você não produz insulina para sensibilizar os seus receptores GLUT, ou os seus receptores GLUT já não são mais sensíveis à insulina. Perde-se a sensibilidade da insulina. Quem não tem insulina, não produz, algum problema de metabolismo, algum problema genético,
apresentam o que a gente chama de diabetes tipo 1. E quem adquiriu uma sensibilidade à insulina, a gente chama de diabetes mellitus tipo 2. Como que é essa sensibilidade? Sabe aquele filme Lagoa Azul, que já passou 50 mil vezes na sessão da tarde? Quando você olha, hoje vai passar Lagoa Azul, você vai sentar para ver? Não. Então, quem se alimenta muito de carboidratos, muito, vai ter muitas interações do receptor glúteo com a insulina. Isso dessensibiliza. Ele perde a sensibilidade. Ele já não é capaz de responder às concentrações de insulina que existem normalmente no corpo. O que o pâncreas faz? Aumenta a concentração de insulina circulante para fazer com que esse receptor glúteo perceba a insulina. E mesmo assim, não é efetivo. A glicose continua aumentando no sangue, assim como a concentração do hormônio insulina. Tá? Por quê? Porque esses receptores perderam a sensibilidade. Os receptores glúteo perderam a sensibilidade à insulina e eles são os responsáveis por transportar a glicose do interior dos vasos sanguíneos para o interior das células. Tá? Então vamos lá. O ponto em comum dos tipos de diabetes é a hiperglicemia, a alta concentração de glicose no sangue. Com o tempo, a hiperglicemia não tratada pode levar a diversas complicações. Por quê? Imagine esse sangue cheio de glicose. É fácil de filtrar um sangue assim? Não. Então ele pode desencadear nefropatia. Néfron é a estrutura filtrante que existe dentro dos seus rins, né? É isso aqui. Esse é o néfron. As artérias, né, vão passar para dentro de cada glomérulo desse, arteríola aferente, arteríola eferente, para que ocorra a filtração. Um sangue hiperglicêmico não será corretamente filtrado pelo néfron, trará problemas para esse néfron. Tá? É por isso que o diabetes não tratado pode levar a nefropatia, retinopatia. Como é que é a circulação sanguínea no olho de um sangue hiperglicêmico? Ele não irriga corretamente o olho. Então o olho não consegue ser bem nutrido. E, como se não bastasse, já que os receptores não são mais sensíveis à insulina e não passam glicose para o interior da célula, como é que eu vou nutrir as células do olho? Que tem que produzir o humor vítreo, que tem que produzir o muco que protege o olho. Não há essa produção, porque a glicose não entra no interior dessas células. E aí é onde o indivíduo pode desenvolver uma retinopatia. Vocês já viram, sabem que existe caso de cegueira devido ao diabetes não tratado. E uma neuropatia. A mesma coisa, problemas de nutrição dos neurônios. Neurônio, você não fabrica neurônios novos. Você, nesse momento, tem todos os neurônios que nasceram com você, desde que sua mãe te deu à luz. Então os neurônios só podem morrer. Neurônios não se multiplicam, né? E se você não irriga bem os seus neurônios, se a glicose não vem para o interior da célula neuronal, o que acontece com o seu neurônio? Ele morre. E é por isso que o diabetes não tratado provoca neuropatia. No diabetes mellitus tipo 1, que eu estava dizendo para vocês, 99% dos casos consistem em doenças autoimunes. O diabetes tipo 1 é quem não produz insulina. No seu pâncreas existem as células beta que produzem insulina, certo? Elas são responsáveis por produzir e liberar no sangue esse hormônio, insulina, que vai sensibilizar os receptores glúteo e fazer com que a glicose passe da luz vascular para o interior das suas células, para que seja gerada energia, ok?
E o diabetes mellitus tipo 1 acontece, na maioria das vezes, quando? Se essa célula beta-pancreática está aqui no seu pâncreas e os seus leucócitos, o seu sistema imune, verifica que ela é um invasor, ela é destruída completamente pelo sistema imune. Se ela for destruída, o que acontece com a sua produção de insulina? Para de ocorrer. Se eu não tenho insulina, o que acontece? Concentração de glicose aumenta no sangue. Hiperglicemia é o ponto em comum dos tipos de diabetes. Ok? Quando não tratado, o diabetes é frequentemente associado à cetose. Por quê? Porque o diabético está numa situação paradigmática, né? Porque ao passo que ele tem muita glicose no sangue, muita glicose mesmo, essa glicose não entra na célula, né? Porque eu não tenho mais a insulina para fazer com que isso aconteça. Então é como se esse indivíduo tivesse num jejum prolongado. Para a célula que está aqui, esse indivíduo está num jejum, porque a glicose não entra. Está aqui o receptor GLUT, né? E está a célula doida para esse receptor GLUT jogar uma glicose aqui para dentro, mas a insulina passa aqui e nada acontece. Nada acontece. Então tem muita insulina aqui também. Mas, já que é assim, a célula precisa dar um jeito de produzir energia. Como que ela faz isso? Ela pega os ácidos graxos. Dentro da célula existe uma organela que se chama mitocôndria, né? Vocês já ouviram falar da mitocôndria? Eu suponho. Se não, muito prazer, essa é a mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Ela pega o ácido graxo, a gordura que você come, né? E transforma o ácido graxo em energia lá dentro dela. Tá? Esse ácido graxo vem para cá, para a mitocôndria, e é transformado em energia. E, ao transformar esse ácido graxo em energia, isso libera alguns compostos menores, pequenininhos, que vão para o sangue. Agora, a sua célula do sistema nervoso central pode utilizar isso aqui como fonte de energia. E é isso que ela faz. Só que esses produtos, essas moléculas menores, a gente chama de corpos cetônicos. Porque um dos produtos da degradação desses ácidos graxos são os corpos cetônicos. Então, o diabético tem o que a gente chama de cetose metabólica. A quantidade de corpos cetônicos no sangue dele é maior do que nos indivíduos normais. Tá? Porque expliquei para você. Mesmo com muita glicose no sangue e muita insulina no sangue, os receptores GLUT perderam a sensibilidade para a insulina e não transportam a glicose da luz vascular para o meio intracelular de todas as células que têm receptores GLUT sensíveis à insulina. Tá? Então isso não acontecerá. A célula precisa produzir energia. Ela produz energia a partir de quem? Das gorduras. Só que o metabolismo das gorduras produz corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são liberados no sangue. E é por isso que a gente diz que os diabéticos apresentam essa cetose metabólica. Ok? Ocorre predominantemente em jovens o diabetes tipo 1, né, por ser uma doença autoimune. Na doença, a insulina circulante é inexistente ou em baixa concentração. E o glucagon plasmático está elevado. Já no diabetes mellitus tipo 2, por sua vez, é um conjunto de distúrbios que apresentam em comum a presença de hiperglicemia e graus variados de complicações crônicas, como estávamos comentando anteriormente, né? A hiperglicemia crônica
ou seja, a hiperglicemia que acontece por muito tempo, né? Ela pode trazer aquelas complicações. Nefropatia, retinopatia e neuropatia. É mais comum principalmente em pessoas com mais de 40 anos, 90% de todos os casos. É frequente sua associação com a obesidade e distúrbios do metabolismo lipídico. Por quê? Pensa bem. Olha o que eu mostrei para vocês já. A diabetes é uma situação incomum porque muita glicose no sangue. Muita glicose no sangue. Muita. Certo? Dentro da célula, pouca glicose. Porque o receptor GLUT, vamos de novo, né? Não é sensível à insulina circulante. O que o pâncreas faz? Ele produz muito mais insulina. Então, antes da hiperglicemia, meus amigos, o nosso paciente que está se tornando diabético, ele está com uma quantidade de insulina elevada no sangue. Então, essas bolinhas em verde são a insulina, tá? Insulina. Se eu tenho um aumento da insulina, o que o corpo pensa? O corpo pensa o seguinte: se eu tenho um aumento da insulina é porque eu tenho muita glicose no sangue. O que eu vou fazer com essa glicose? O seu fígado, tá? Que está lá, maravilhoso, com a vesícula biliar aqui embaixo, né? Ele pensa o seguinte: caramba, tem muita insulina. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa glicose e transformar em gordura para guardar isso. Pense que o seu corpo sempre age da seguinte forma: ele está a todo momento querendo preservar a sua vida. Então, por que as pessoas engordam, né? Porque quando come muito carboidrato, aquele carboidrato em excesso vira gordura. O fígado faz o carboidrato em excesso se tornar gordura e ser armazenado no corpo. Porque ele está pensando assim: poxa, se esse cara pega um voo, o avião dá um problema, ele cai numa ilha deserta, ele precisa de gordura para sobreviver, tá? Então pense dessa forma. Ok. No diabetes, muita insulina no sangue. Essa insulina alta faz com que o fígado pense que esse indivíduo está comendo carboidrato demais. O fígado, então, vai pegar essa glicose e sintetizar ácidos graxos. Tá? E vai armazenar isso no seu tecido adiposo. Por isso que a associação do diabetes com a obesidade é muito frequente. Nós nem chamamos mais só de diabetes e de obesidade, a gente já chama isso de diabesidade. Tá? Porque as duas andam juntas muito frequentemente. Então, insulina alta no sangue faz com que o fígado pegue essa glicose e sintetize gordura. Ah, mas poxa, se o transportador de glicose não é sensível à insulina aqui, como é que essa glicose vai entrar dentro do hepatócito, que é a célula que tem aqui no fígado, né, para sintetizar o ácido graxo? No fígado existem transportadores GLUT que não precisam de insulina. Tá? No fígado, então, a glicose já entra na célula automaticamente, porque não depende de insulina para sensibilizar o transportador. No cérebro também não. Tá? Então, a gente tem que dar parabéns para o engenheiro que organizou o corpo humano, porque no fígado e no sistema nervoso central, o transporte de glicose não depende de insulina. Mas no restante do seu corpo inteiro, que é a maioria do seu corpo, precisa. Por isso que a glicose aumenta no sangue. Tá? Entendido, meus amigos?
Então, é frequente, muito frequente, a associação da obesidade e distúrbios do metabolismo lipídico, que é o que a gente chama de diabesidade. A resistência à insulina é o mecanismo etiopatogênico primário dessa doença. Etiopatogenia é a origem da doença, né? Acostume-se com esse vocabulário, é o vocabulário dos concursos, é o vocabulário de área técnica. Lógico que vocês não precisam ser mestres nisso, só estou mostrando para vocês como é que funciona. Levando a esse estado paradoxal de hiperinsulinemia, que é a grande quantidade de insulina no sangue, como eu já mostrei para vocês, e hiperglicemia, que é a grande quantidade de glicose no sangue. Tá? Então, o diabético tem esse paradoxo. Apesar da grande quantidade de insulina, a grande quantidade de carboidratos, de glicose no sangue, porque os transportadores de glicose na superfície das membranas celulares perderam a sensibilidade pela insulina. Olha aí o transportador GLUT que eu estava desenhando para vocês, tá? Na membrana da célula ele é assim. São domínios transmembrana. Mecanismo de ação da insulina. O receptor de insulina é de natureza proteica, por isso que nós já vimos proteínas, tá? Então essa é a membrana da célula, ó, com os seus, que a gente já viu também, né? Cabeça polar, cauda apolar, né? Constitui essa membrana aqui. E ele é uma proteína, que são os vários aminoácidos, ó, que se conectam para se tornar essa proteína. Essa estrutura aqui são estruturas alfa-hélice, que eu já mostrei para vocês. A ligação da insulina ao seu receptor, no transportador, provoca uma mudança conformacional em suas subunidades, tornando-o apto ao transporte transmembrana de glicose. Então, quando a insulina liga aqui, ele muda a sua conformação e permite a passagem da glicose do vaso, do sangue, para o interior da célula. Tá? A glicose é o principal combustível para o cérebro. Nos cuidados dispensados pelo profissional da enfermagem, no coma alcoólico, o que é mais importante e mais urgente para o paciente? Reidratação, reposição de eletrólitos ou manutenção da glicemia? Acho que agora vocês já conseguem responder, tá? Teste oral de tolerância à glicose. Como é que eu vou saber se o paciente tem diabetes ou não, né? Para indivíduos com glicemia de jejum limítrofes ou alteradas, esse teste deve ser aplicado com o intuito de classificá-los ou não como diabéticos. Por quê? Quando você dormiu suas 12 horas e acordou, a sua glicemia tem que estar baixa, a não ser que você tenha alguma predisposição diabética. Tá? E aí, você vai acordar, não vai se alimentar, e vai fazer esse teste oral de tolerância à glicose. Você vai tomar um xarope cheio de glicose e vai medir a glicose no seu sangue em alguns intervalos de tempo. Tá? E isso vai fazer com que você possa ter uma ideia da sua resistência à insulina. Porque quando você tomar o xarope de glicose, o seu pâncreas vai produzir insulina. E vai liberar essa insulina no seu sangue. E vai ter que tirar aquela glicose do sangue para o interior das células. Se a sua glicemia continuar alta nesse teste, isso indica que você desenvolveu resistência à insulina. Só que muito antes disso, a sua insulina já devia andar alta. Tá? É que a gente não faz esse teste comumente. Mas eu acho que chegará o momento, e esse momento é breve, de que nós possamos quantificar, em vez de glicose, que já é um desdobramento da hiperinsulinemia, verificar a insulina dos pacientes. E aí você consegue tratar o problema de forma mais antecipada, porque a hiperinsulinemia precede a hiperglicemia. Tá? O teste oral de tolerância à glicose
também indicado para avaliação de pacientes com nefropatia, retinopatia ou neuropatia não explicadas e com nível de glicose de jejum normal. Então, muitas vezes o paciente apresenta esses problemas e a glicose de jejum dele está normal. Mas, na hora que ele se alimenta, durante o dia, ele se torna incapaz de passar a glicose para o interior das células, transportar. Então, ele tem diabetes também. O que você precisa para fazer esse teste? Você precisa interromper os medicamentos que alteram a glicemia, como diuréticos, anticoncepcionais, glicocorticoides e fenitoína. Vou explicar para vocês por quê. Anticoncepcionais podem causar retenção de líquido, glicocorticoides também, fenitoína também. E o diurético diminui a quantidade de líquido do seu corpo. Então, beleza, você está lá, né? Vai fazer o teste. Só que você está com uma quantidade de sangue no seu corpo. Aí você toma o diurético. Aí você vai no banheiro e urina. 500 ml de urina. O que aconteceu com o volume total de sangue no corpo do paciente? Com 500 ml a menos, tudo que estava no sangue dele concentrou. Aumentou a concentração. Né? Então, você não pode usar o diurético quando for fazer o teste oral de tolerância à glicose. Você tem que instruir os seus pacientes a fazer isso. Tá? Porque senão, o sangue dele vai ficar totalmente concentrado. Só de usar o diurético. 3 dias antes da prova, que é o teste oral de tolerância à glicose, tá? A atividade física normal e ingestão de, no mínimo, 150 gramas de carboidrato por dia, que é a dieta normal. O paciente também não pode ter doença aguda, porque doenças agudas alteram o metabolismo de carboidratos. Então vai precisar de um jejum de 8 a 10 horas, o paciente retira uma alíquota de sangue para avaliar a glicemia. Espera-se que essa glicemia esteja baixa, porque o indivíduo está de jejum, né? Em seguida, o paciente ingere uma solução contendo 75 gramas de glicose, anidra. Então, glicose pura, dissolvidos em 300 ml de água. A partir daí, começa a contar o tempo. 2 horas depois, tira sangue novamente, e para medir a glicose. O tempo de 2 horas é considerado mais significativo em termos de determinar se o indivíduo possui alteração na tolerância da glicose. E isso é o que a gente pode chamar, né, de curva glicêmica. Existem laboratórios que ainda adotam a curva glicêmica clássica, com retirada das amostras de sangue de 30, 60 e 120 minutos. Então, meia hora, 1 hora e 2 horas, após a ingestão da glicose. Se em 2 desses pontos, incluindo o ponto de 120 minutos, houver uma glicemia maior ou igual a 200 mg por decilitro, o diabetes é diagnosticado. Tá? Então, essa glicemia, para o indivíduo não diabético, tem que ficar menor que 100. Menor que 200. Porque, nesse caso, 75 gramas de glicose não é para qualquer um, não. Então, se ela tiver menor que de 199 para baixo, no teste oral de tolerância à glicose, tá? Ok, não é diabético. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, como é que você caracteriza um diabético, né? Qualquer um dos critérios, sendo medidas de glicemia ao acaso, maiores ou iguais a 200 mg por decilitro. Essas glicemias elevadas já podem causar sinais e sintomas agudos. Vocês lembram que eu disse que, como não tem glicose no interior das células, elas têm que usar os ácidos graxos. Os ácidos graxos, ao serem metabolizados, liberam corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, essa cetose metabólica, deixa o sangue ácido, provocando acidose metabólica. Você vai guardar que cetose e acidose, cetose e acidose. Essa acidose metabólica, o sangue ácido, causa esses sinais e sintomas agudos. Então, muitas vezes o paciente chega na farmácia para comprar um antiácido porque ele está com enjoo, acha que a comida não caiu bem, está com má digestão. Ele chega para comprar um soro fisiológico para se hidratar porque ele já fez vômito.
ele está se sentindo mal, sem energias, não consegue levantar da cama. Isso tudo é a acidose metabólica do diabetes mellitus não controlado. Tá? Só que aí esse indivíduo apresenta esses sintomas, vai ao médico e ele é caracterizado como deprimido, por exemplo. Vai utilizar um medicamento para depressão, sendo que o problema dele não é a depressão. Não é por isso que ele está se sentindo esgotado, prostrado, sem ânimo. É por causa da acidose metabólica do diabetes mellitus não controlado. Quando ele vai lá comprar um antiemético, né, um Vonal, um Dramin para parar de vomitar, acha que comeu alguma coisa estragada, não é alimentação errada, não é alimentação contaminada, é acidose metabólica, que causa enjoo, vômito. Tá? Mas, enfim, se então o indivíduo tiver uma glicemia maior que 200 e um teste oral de tolerância à glicose repetido apresentando pontos de 2 horas maior que 200, diabético. Ou pode também apresentar uma glicemia de jejum maior que 126 miligramas por decilitro. Então, quando você mede no aparelhinho lá, depois de acordar a glicemia, se tiver maior que 126, você pode considerar esse indivíduo com uma síndrome de resistência à insulina, também conhecida como diabetes. Diagnóstico do diabetes mellitus gestacional. Deve ser feito teste de rastreamento entre a 24ª e a 28ª semana da gravidez e submetido a uma carga oral, em vez de 75 gramas, 50 miligramas de glicose, com determinação da glicemia após 1 hora. Valor acima de 140 miligramas por decilitro, a paciente é encaminhada para o teste oral de tolerância à glicose para grávidas, que são 100 miligramas de glicose anidra e tempo de verificação de 3 horas. Então, para a grávida, é diferente o teste. Hemoglobina glicada. Certamente vocês já ouviram falar da hemoglobina glicada. As suas hemácias que estão circulando lá no seu sangue, né? Vou fazer ela assim, porque a hemácia não tem núcleo, tá? Então, esse espaço aqui é o núcleo que ela perdeu. Tem glicoproteínas nessas... Tem glicoproteínas nessas hemácias, né? Tem proteínas na membrana, né? O que acontece com essas hemácias que vivem 120 dias no seu sangue? Se eu tenho hiperglicemia, muita glicose no sangue, se eu tenho episódios de hiperglicemia nesses 120 dias, a glicose vai se ligar às hemácias, vai se ligar à hemoglobina que está aqui dentro das hemácias, tá? Porque a glicose atravessa a membrana. Então, na hora de fazer o exame, o seu paciente, meu amigo, vai lá no laboratório do farmacêutico do hospital, né, para fazer o exame, ele faz a hemoglobina glicada. Aí ele mostra para você a hemoglobina glicada dele. A hemoglobina glicada está alta, está acima de 7. Isso indica que, nos últimos 3 meses, ele passou por episódios de hiperglicemia. Então não adianta nada ele pintar e bordar, né, com a saúde dele. Uma semana antes de ir lá te ver, no seu acompanhamento, né, do profissional de enfermagem, ele faz um regime e fica com uma hipoglicemia. E fica bem tranquilo, com uma baixa concentração de glicose no sangue. Você vai perceber que ele está descuidando da saúde pela hemoglobina glicada. Porque, como a hemácia vive 120 dias, e se ele passou por episódios de hiperglicemia, a hemoglobina, que é a proteína que existe dentro da hemácia, estará ligada à glicose. Um outro nome de dizer que a hemoglobina estará ligada à glicose é dizer que a hemoglobina está glicada. Ok? Então, a glicação é uma adição não enzimática de um resíduo de açúcar a grupos amino de proteínas. Essa medida é útil no monitoramento em longo prazo, fornecendo um índice retrospectivo de glicose plasmática.
A dosagem da hemoglobina glicada A1C é uma avaliação da média da glicemia plasmática dos últimos 3 meses, sendo que 50% do valor desta se refere ao último mês, devido à sobrevida dos leucócitos no sangue, que é de 120 dias, dos eritrócitos, né? Aí está errado. Um pedido de glicemia deve ser sempre acompanhado pela hemoglobina glicada, pois após 8 horas de jejum, pode acontecer da glicemia se tornar normal, mesmo em paciente diabético. Tá? Então, é por isso que o indivíduo com nefropatia, retinopatia ou neuropatia, sem explicação, precisa fazer o teste oral de tolerância à glicose. Porque no jejum a glicemia dele pode estar normal, mas durante o dia ela pode estar alterada. Ele pode passar por episódios de hiperglicemia, onde você encontra essa informação também no teste de hemoglobina glicada. A interpretação desse teste depende da meia-vida das hemácias, porque as hemácias também conhecidas como eritrócitos, né, que têm a hemoglobina, que eu mostrei para vocês ali no slide anterior. Porque se o paciente tiver anemia hemolítica, ele não terá hemácias suficientes para fazer o teste. As hemácias estão morrendo. Hemolítica, hemólise, é a quebra do sangue, né? A quebra das hemácias, a explosão das hemácias no sangue. Então, nesse paciente, não dá para fazer hemoglobina glicada. Tá? Certas hemoglobinopatias também não fornecem valores confiáveis. Se o paciente tiver anemia falciforme, também não dá para confiar na hemoglobina glicada dele. Tem que fazer outro teste. Aí aquele equipamento que faz a medida da glicose, né, plasmática. Como que ele faz? Existem naquela fita enzimas, glicose oxidase e uma outra enzima que é chamada de peroxidase. Então, quando você coloca a glicose ali na fitinha, ela se liga com o oxigênio e a glicose oxidase promove a transformação dessa glicose mais oxigênio em gliconogama-lactona mais peróxido de hidrogênio, famosa água oxigenada. Essa água oxigenada se mistura com um composto incolor ali, presente na fitinha. Só que tem essa outra enzima peroxidase que transforma esse composto incolor num composto colorido. A peroxidase, então, junta a H2O2, que é a água oxigenada com composto incolor, e transforma esse composto num composto colorido. Esse composto é que é transformado em valor de glicose, porque o equipamento é calibrado, né? Então, já se sabe que uma quantidade X de glicose vai produzir H2O2, na mesma concentração, né? Mesmo número de mols. E isso, então, pode ser transposto para esse composto incolor, se tornando composto colorido, e verificado aqui no marcador. Tá? E esse monitoramento é importante para evitar as complicações do diabetes. Fazer o monitoramento dos nossos pacientes. Quando a quantidade de glicose que chega até o cérebro é muito baixa, as consequências podem ser desastrosas. Letargia, coma, dano cerebral permanente e até morte. Concentrações muito altas de glicose no sangue a longo prazo podem ocasionar insuficiência renal, doenças cardiovasculares, cegueiras, cicatrização debilitada de feridas. Então, se você fizer a medição daquele paciente com aquele equipamento que eu acabei de mostrar, a glicose entre 100 e 125 você considera como duvidoso. Maior que 126, você já coloca um risco grande de diabetes mellitus, no jejum. Tá? Depois que o paciente se alimentou, você também pode medir a glicose dele. Se tiver maior que 180 miligramas por decilitro, você já considera um risco de diabetes. Porque o não diabético apresenta esse valor até 140 miligramas por decilitro. Tá? E aí, para finalizar, né, um caso de intolerância ao carboidrato. Vocês conhecem a lactose. A lactose é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Essa é a lactose.
é o carboidrato do leite, certo? Mas existem indivíduos que apresentam uma má absorção ou má digestão da lactose. Por quê? Porque ocorre uma diminuição na capacidade de hidrolisar a lactose, de quebrar isso aqui, e glicose e lactose. Isso é causado por causa da ausência da enzima lactase. A ausência da enzima lactase, tudo que termina em ase, gente, é o que quebra as coisas, tá? Então, beta-lactamase é quem quebra o anel beta-lactâmico, tá? Lactase é quem quebra a lactose, tá? Então, a lactase quebra isso aqui para você poder absorver a glicose e a galactose. E se eu tenho pouca enzima lactase, eu posso chamar isso de hipo, que é pouco, lactasia, que é lactase. Beleza. A gente sabe que o mamífero mama quando bebê, criança. Depois, a nossa necessidade de leite já não é a mesma, porque a gente pode se alimentar de outras coisas. Então, existem pessoas que desenvolvem essa hipolactasia. Elas desenvolvem essa hipolactasia com o tempo. A quantidade de enzima lactase no organismo diminui. Tá? E aí, essa intolerância à lactose é provocada. Aqui, depois da quebra, você tem a 4-oxibeta-D-galactopiranosil-alfa-D-glicopiranose, que é a lactose, se dividindo em galactose e glicose. Não precisa decorar, só estou mostrando como é que é bioquimicamente. A enzima lactase hidrolisa a lactose em glicose e galactose, que são absorvidas pela mucosa intestinal. A glicose entra no pool de glicose do intestino, então vai ser absorvida, e a galactose é metabolizada no fígado para ser convertida em glicose. E também entrar no pool de glicose, que vai lá para se tornar glicogênio, que vai gerar energia e por aí vai. Após o desmame, ocorre uma redução geneticamente programada e irreversível da atividade da lactase na maioria das populações do mundo, cujo mecanismo é desconhecido, resultando em má absorção primária da lactose. Por quê? Porque se eu não tenho lactase lá no intestino para quebrar a lactose, essa lactose não é absorvível diretamente, precisa quebrar. Só que lá no intestino tem uma série de micro-organismos que são capazes de pegar essa lactose e fermentar essa lactose. E elas fermentam essa lactose e produzem compostos tóxicos. E aí a própria lactose, por não ser absorvível, pode gerar um processo inflamatório no intestino. E isso é que causa o desconforto intestinal. A hipolactasia, que é a baixa produção de lactase, também pode ser secundária a doenças que causem dano na borda em escova da mucosa do intestino delgado. Então, o enterócito lá, ele tem essa borda em escova, né? Ou que aumentem significativamente o tempo de trânsito intestinal. Enterites infecciosas, giardias, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, enterites induzidas por drogas ou radiação, doença diverticular do colo e anemia. Então, problemas intestinais podem atrapalhar o metabolismo da lactose. Então, os produtos tóxicos da digestão microbiana da lactose no intestino ativam essas reações inflamatórias, causando câimbras abdominais e diarreia. Tá? A lactose não digerida e seus metabólitos, por osmose, atraem o líquido intersticial, aumentando o conteúdo intestinal. Então, ó, imagina que esse aqui é o intestino, tá? Uma volta lá do intestino. E esse intestino está cheio de lactose aqui. Essa lactose não foi absorvida e ela está se acumulando aqui então. A gente sabe que a água corre em direção da maior concentração, né? Já mostrei isso para vocês. Então, se eu tenho lactose aqui que eu não digeri, a água migra
do sangue que está passando aqui em volta do intestino para o interior do intestino, para digerir essa lactose. O que acontece com esse indivíduo, então? Uma diarreia, né? Ele vai ter a reação inflamatória da lactose aqui no intestino, causando cãibras, dores, e associado a isso, ele vai ter uma diarreia, porque essa lactose não digerida e os metabólitos tóxicos dela também, né, irão acumular água. Tá? Como que combate isso? Tem que tomar a enzima lactase, junto com a lactose. Tá? Então tem produtos já que desempenham essa função. Beleza, meus amigos? Dúvidas, comentários, sugestões, estou à disposição de vocês. Beleza, então. Ficamos por aqui hoje. Até a semana que vem. Uma excelente semana para vocês. Obrigada, professor. De nada. Obrigada, bom dia. Obrigada, professor. Para o senhor também. Bom dia. Bom dia.